Espaço Público. Opinião, leitura crítica dos fatos. O espaço para sua participação em assuntos do seu interesse. Espaço Público. Muito bem, Espaço Público de hoje, nós vamos falar do assunto bem gostoso aí, um assunto tradição. Recebemos hoje o senhor Aldo Donizete Toledo Fusco, presidente do Clube de Autos Antigos de Taubaté. Agradeço por estar aqui, para poder falar um pouco mais desse hobby nosso, que é tão gostoso, que é a coleção e a conservação dos carros antigos, né? Verdade. Foi uma dica do nosso querido José Antônio Santos Cardoso, a qual a gente manda um grande abraço, né? Então, o José Antônio é o nosso diretor de eventos, associado do coração, né? Quero aproveitar aqui também o momento e mandar um abraço para o Sandro, que é outro amigo nosso do Curva, é um outro associado antigo, está sempre disposto a ajudar, e eu faço questão de mandar um abraço para ele. Com certeza. Tá bom? Muito bem, vamos então falar com o pessoal aí dos nossos ouvintes. Eu queria que o senhor explicasse primeiro o que é, então, né, o CAT, né, o Clube de Autos Antigos de Taubaté. Pois não. O CAT, quer dizer, é um clube que foi fundado em 1987 por 5 apaixonados por carros antigos que achavam falta de uma congregação que reunisse todos os ideais deles mesmos. Então, qual é o ideal? A conservação do carro antigo, a preservação da história através dos carros antigos originais. E esses amigos se juntaram, vieram mais gente, e hoje nós estamos em 94 associados, com um acervo de mais ou menos 350 carros, mais ou menos, de todos associados, né? O clube faz mensalmente eventos, passeios na região aqui do Vale do Paraíba, no litoral, na Serra da Mantiqueira. Fazemos uma vez por ano uma espécie de, não chega a ser um rally, mas é uma prova parecida com um rally, uma vez por ano só de carros antigos, que é um sucesso, uma delícia. E nós também participamos de eventos dos clubes da região também, que nos convidam, nós estamos sempre, né? O CAT se diferencia dos outros clubes porque nós não fazemos eventos estáticos. Todos os nossos eventos são em movimento, os carros estão sempre andando, né? É gostoso por o CAT ter o carro antigo e andar com ele. Você recuperar o carro e ter aquele prazer de andar com o seu carro antigo, que é uma gostosura. É verdade, tem aquela memória, né? É gostoso. E antes da gente falar, né, um pouco mais dessa história, da paixão do colecionador e também um pouco do acervo, vai ter um evento, vamos falar um pouco do factual, né? Vai ter um evento agora no próximo dia 20, né, um almoço. O senhor poderia falar um pouco mais desse evento? Nesse mês de agosto, nós completamos 30 anos de fundação e atividades ininterruptas. Poucos clubes de carros antigos atingem essa meta, e nós somos um dos poucos. Para comemorar isso, nós vamos fazer um almoço entre os associados, comemorando isso. Então vai ser uma feijoada numa chácara que nós temos de um associado nosso em Caçapava, que se gentilmente nos cedeu o espaço, nós vamos fazer o nosso almoço lá, né? Convidamos alguns clubes da região também a participar, porque não tem graça você fazer uma festa e não ter os convidados que você gosta junto. Então vamos trazer todo mundo que a gente conhece para poder participar dessa nossa alegria. São 30 anos de atividades ininterruptas e esperamos aí pelo menos uns outros 30 para a gente poder continuar com essa batalha nossa aí, né? E nesse almoço, cada um vai com o seu carro antigo. Sim, a condição básica é que cada associado vai com o seu carro antigo. Então, o estacionamento lá fica lindo. Você vai ter de carros grandes, carros pequenos, carros nacionais, carros importados, carros americanos, ingleses, alemães, tem de tudo lá, né? E é um evento para o associado. Então, ele ali tem a tranquilidade de levar o carro dele, fica exposto. Você troca ideias sobre aquele carro, precisa de manutenção, uma coisa, uma peça. É um momento que você tem, a ocasião que você tem de juntar as necessidades de cada um, e cada um troca essa ideia e acaba ajudando o outro. Bacana. Vamos falar então do acervo. O senhor poderia destacar aqui alguns carros, ou então alguns tipos, né, de carros que o senhor tem aí no acervo do clube? Pois é. Eu só queria aproveitar. O carro antigo, né? Como é considerado o antigo? Boa pergunta. Boa pergunta. A partir de 30 anos de fabricação. Então, hoje, um carro foi fabricado antes de 1987 é considerado um carro antigo, né? Tanto nacional quanto importado. E o acervo, né? Pois não. Qual o acervo, né, que a gente poderia destacar que tem? Olha, os carros, assim, as curiosidades? Uma característica do CAT é que nós somos um clube multimarcas. Então, nós temos toda a linha de carros nacionais, todos. Então, você imagina Volkswagen, Ford, GM, Fiat, Dodge, temos todos eles. Temos carros também importados. Quando eu falo temos, me refiro ao corpo de associados. Sim, né? sim. E o que acontece? Então, você tem carro a partir de 1928, aliás, 1923, tem um associado, tem um Dodge Brother, 1923.
E daí você vai passando por todos eles. Nós temos carros Alfa Romeo, temos Fiat, Ford, estou como eu estou dizendo. Dos nacionais, praticamente nós temos todos os representantes. Com exceção de um outro que é mais difícil de conseguir, dentro do acervo dos associados tem todos os carros nacionais, né? De época diferente, acabamento diferente, tudo. Então é um acervo bem eclético. Sabe? Você foi fundador do clube? Não sou. Eu estou no clube há mais ou menos 15 anos. Né? Então, mas você comentou que foram 5 associados que criaram o clube. Exatamente, em 87. Então acho que é mais fácil saber quais eram os carros há 30 anos atrás desses 5 do que agora, né? Agora eram menos carros, né? Era mais fácil. Vou tentar lembrar. Nós temos o seu Andrade, que já tinha os seus Fordinhos, o seu Minete tinha um Chevrolet também, algum Studebaker, Mário Marstein, que é um comerciante antigo da cidade, ele ainda tem um Impala 61, se não me engano, uma Kombi, que até hoje está com ele, Vladimir Minhoto, que era o dono da casa de esfirra, Sabaté, o Vladimir também tinha Fordinhos e tal. Deixa eu ver se eu estou lembrando de mais algum. E o outro que eu não me lembro quem que é. O João Paulo Simonetti, que o falecido Paulo Simonetti, cujo filho ainda continua conosco, que também tinha Jardineira, tinha Vanguard, tinha outros carros também. Assim. Então, mais ou menos assim. Então, começaram aproximadamente todos eles com uns 25 carros, mais ou menos. E hoje está esse patrimônio, está esse acervo bem maior, né? Quando que começou a produção de carro no Brasil? No Brasil, vamos dizer assim, o primeiro carro considerado nacional é a Vemaguete, é a DKV Vemag, né? Há uma controvérsia que alguns dizem que a Romizeta também foi o primeiro carro nacional. Só que a Romizeta, por ter eixo diferente, dianteiro e traseiro, não é considerado um carro, é considerado uma moto, uma coisa híbrida, né? Então é considerado em 1956 ou 57, não tenho bem certeza, começou a produção da DKV, da perua DKV. E dali foi indo. O primeiro carro desenhado no Brasil foi um Aero Willys, em 1964. Esse foi o primeiro carro desenhado. Aqui a DKV já veio da Alemanha, já veio com o desenho pronto, a maquinária que foi importada lá para fabricar aqui. Né? E o carro considerado com desenho nacional, o primeiro, foi o Aero Willys 64. Né? E fábrica de carro brasileira? Olha, aí que tá, porque a fábrica você tem que considerar como montadora, né? Eles montavam os carros, pegavam equipamento de vários fornecedores e montavam o carro. Mas vamos dizer, a Volkswagen, em 1949, ela já tinha alguma coisa no Brasil, uma representação, através de uma empresa chamada Brasmotor. Sabe? E essa empresa foi lá representando a Volkswagen, da Chrysler, né? E eles montavam alguma coisa aqui também. Né? Mas era assim, uma produção pequena, incipiente ainda do que viria, né? E não tinha assim uma características industriais que depois apareceu quando a DKV começou a fabricar as peruas no Brasil. Mas é por aí, 49, 50, tem alguma coisa e tal. A Ford, ela que tinha em São Paulo, ela tinha uma linha de produção de carros seguindo o sistema CKD, aqueles Fordinhos 29 e tal, né? Mas os carros eram montados, era uma linha de produção. Então, é controverso dizer qual foi a primeira fábrica no Brasil. Se for considerar um carro que vinha pronto de lá para ser montado aqui, a Ford foi uma das pioneiras. Não, considerado a representação de outra, tipo assim, que eu falei, da Volkswagen, da Chrysler, então a Brasmotor começou também. Então, é difícil você precisar com exatidão qual foi a primeira. Tem os apaixonados, como todos os correntes, tem os apaixonados. Tem os apaixonados que defendem, o primeiro foi esse, o primeiro foi aquele e tal, né? Cada um defende a sua marca. Exato, né? Eu prefiro ficar com o resultado. O resultado o que é? São carros maravilhosos, carros gostosos a gente ter, que nos proporciona esse prazer de recuperá-los e o prazer maior de andar com eles. Né? Uma curiosidade ainda na linha do Ricardo, né? Aqueles carros de 1920, né? Como o senhor falou, 1923, eles vinham da Europa por navios, é isso? Isso, tem as duas formas. Eles vinham sempre desmontados, né? Vinham com peças e tal. Podia vir da Europa ou dos Estados Unidos. Aí depende do fornecedor, né? Por exemplo, por mão de Santos Dumont, em 1916, 17, não bem, ele importou um Peugeot e disse que foi o primeiro carro a andar no Rio de Janeiro, entendeu? E daí ele veio. Tem figuras da história, figuras proeminentes da história que estão ligadas à indústria automobilística, pelo pioneirismo de trazer um carro naquela época, 1910, 1915 e tal, e os carros vinham realmente da Europa. A maioria já vinha montado pronto, mas alguns vinham mais ou menos semi-desmontados, semi-montados. Né? No caso, é considerado
o automóvel, o carro com motor, combustível... Quanto é o básico. 4 rodas, motor, câmbio, suspensão e direção. Seria o básico, mas assim, né? Porque hoje considera-se também os carros com 3 rodas. Na Europa, principalmente na Inglaterra, por questões tributárias, existem uns carros com 3 rodas. Desses carros, o imposto que existe sobre eles é menor. Então existe, mas não são carros assim, específicos para fazer uma entrega, tal, não dá para você... Você pode até andar, mas não dá aquela segurança, aquele negócio. Então são carros específicos para entregas urbanas e tal. Aqui no Brasil nós tivemos a Romizia, que tem 2 rodinhas na frente, bem pequenininha, né? Aliás, as rodas atrás, bem juntas. Tivemos alguns triciclos considerados como triciclos, não como automóveis mesmo. Né? Exatamente. E realmente a abertura do mercado se aconteceu lá pela década de 50, com o governo JK, não é? Mais ou menos. O JK foi o pioneiro na implantação da indústria automobilística. Né? Antes, tudo era importado. Né? Então havia, infelizmente, como tudo no Brasil, havia uma deturpação da importação. Então, alguns burocratas criavam dificuldades para a importação de carros. E na época, os senadores, deputados, conseguiam, através de burlar alguma coisa, importar os carros caros. Então, quando você vê que na década de 50 tinha muito carro, tipo em Cadillacs, Impalas, Jaguar, esses carros todos, tudo vinha através desse jeitinho de importar esses carros que eram mais caros, que o governo dava uma concessão e tal. Então, eles vinham como se fosse carros de representação diplomática, de representação para alguma coisa assim dos consulados, né? E com isso, muitos entraram aqui. Só que com isso, todo aquele capital que o Brasil conseguiu amealhar durante a Segunda Guerra Mundial, com o recurso que veio dos Estados Unidos e tal, ele foi se esvaindo, até que, não vou dizer que quebrou, mas quase. Aí foi proibido a importação, foi proibido tudo, e daí começou assim, a dar incentivo à indústria nacional com Getúlio Vargas, dando incentivos fiscais, tributários, para poder crescer a indústria nacional, como de fato, dali começou a implantar. Então, tínhamos Ford, tínhamos a Ford, tínhamos o Willys, a GM estava incipiente ainda, começando com os caminhões, a Volkswagen já tinha uma linha maior, com a Kombi, com o Fusca e tal, né? E assim foi indo. Daí depois surgiram outras indústrias, né? Perfeito. Entendeu? E voltando a falar do CAT, o carro mais antigo que o senhor falou é de 1923, é isso? Isso, então, um Dodge Brother. Dodge roda de madeira, 4 cilindros. E como o senhor falou que todos os eventos são eventos em movimento, né? Esse carro também vai em movimento? Não, esse carro, pela idade dele, tem que respeitar. É um velhinho, né? Velhinho, né? É um senhor, já tem que respeitar. Ele é preferencial, né? Porque... E qual o carro mais em movimento? Quase centenário. Quase centenário. Então tem que respeitar o moço também, porque isso ele já teve muita história, agora ele só fica observando, né? Agora é o velhinho, né? Só fica ali dando... Um condecorado. Exatamente. Né? Os carros que estão em movimento ali ficam na faixa de quantos anos? Veja bem, para você andar o carro, você tem que confiar nele. Né? Então, quanto menos velho o carro, você mais confiança tem, certo? Então, hoje, nos passeios não são mais carros nacionais, década de 60, 70, alguma coisa assim. Até a década de 60 ainda dá para... Tem bastante. Então, a gente nós preferimos usar esses carros mais novos, são mais confiáveis, vamos dizer assim, né? Sim. Por exemplo, só um exemplo. Nós fizemos uma questão, uns 3, 4 meses atrás, um passeio chamado Raid do CAT. Nós saímos de Taubaté, fomos até São Luís a Lagoinha, Cunha, Paraty, Ubatuba e voltamos no mesmo dia. Então deu uma voltinha, mais de 360 quilômetros. Boa voltinha. Boa voltinha, não? E o detalhe, fomos em 33 carros, nenhum carro deu problema. Assim, deu problemas pontuais, um freio que esquenta, um motor que ferve e tal, mas na mesma hora já resolveu, acabou, né? Todos foram e voltaram para os próprios meios, ninguém voltou de carro plataforma, nada. Então você vê o nível de confiabilidade desses carros, porque a manutenção é feita direitinho, a pessoa sabe que vai passear, então sempre os carros estão com manutenção bem em dia mesmo. Que interessante, né? E para quem está nos ouvindo, tem um carro antigo em casa, não quer se desfazer, né? Hoje em dia já tem aquele carro xodó, né? Aquela carro de estimação, e quer entrar nesse ciclo, mas não sabe por onde começar. Alto, quais são as dicas que o senhor daria? Olha, muito fácil. Para começar, é só acompanhando no site do CAT, chama antigostaubaté.com.br. Ali tem toda a programação nossa, nossos eventos. Quem tem um carro antigo, com mais de 30 anos e original, por favor, venha, nos acompanhe nisso aí, que com o tempo ele vai se aproximando e a gente acaba convidando a fazer parte do clube, né? Entendeu? É isso, não tem. E por aí também, todo fim de semana, sempre tem um evento de carro antigo. Antigamente eram poucos, agora toda essa região, tem São Paulo, tem no sul de Minas, sempre tem alguma coisa relacionada a carros antigos, né?
E pode participar de tudo como quiser. Que tem os eventos multimarcas, que são o que a gente faz, com todas as marcas presentes, e tem os monomarcas, só Volkswagen, só Fiat, só Chevrolet e tal. Então, depende do que ele quiser, ele se encaixa e vai seguindo a trilha dele ali, né? Aqui o senhor atribui o crescimento desses eventos. Também vem observando, né, o crescimento desses eventos. Aumentou antes, vamos dizer assim, há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás, o carro antigo era considerado um estorvo. Então não era raro você ganhar um carro. O carro está na garagem da pessoa, está atrapalhando a vida dele lá, leva o carro embora e tal, quanto que não é nada, faz favor de levar. Então a gente sabe de algumas histórias de pessoas que ganharam carros através disso, né? Só que o carro, depois para cá, o que mudou? Mudou o valor do carro. O que não valia nada, hoje vale bastante. Que coisa, não? Então, você vê Volkswagen, que queria Fusquinha, hoje tem o seu valor bem acima do que ele esperava. Carros importados, ficavam jogados no quintal da pessoa. São carros raros, são carros caros. Então, tudo isso ajudou a crescer esse movimento, entendeu? Eu sou de uma época que havia um certo romantismo ainda no carro antigo. Sei lá, pegava o carro, conversava, a pessoa vendia um preço baratinho e tal. Não havia uma conotação comercial. Era uma conotação sentimental. Bem no meu carro, você vai cuidar dele, fica com ele mais tempo e tal. Então, eu peguei um pouco desse tempo ainda. Mas hoje não, hoje você tem que comprar o carro, são valores altos e tal, né? E cresceu muito, porque as pessoas também cresceram, e cresceu o gosto por isso. É a importância que dão aos carros antigos hoje. O senhor acha também que a questão da memória afetiva, pessoas também em faixa de idade um pouco mais antigas, elas vão a esses eventos também para lembrar dos carros que andaram quando eram criança? Com toda certeza. Não é verdade? Com certeza. Com certeza. Eu, por exemplo, quando vou a uns eventos desses, eu fico lembrando dos carros. Não, para você ter uma ideia, é comum, isso é comum. A gente está num evento que fala, eu casei num carro desse, quando meu filho nasceu, eu fui buscar minha mulher na maternidade num carro desse e tal, entendeu? Muito consciente tem uma relação. Outro viajou pela América com um carro igualzinho isso aqui e tal. Então há uma ligação. Então o cara vê o carro dali, volta com sentimentos e tal. E numa dessas, o cara está com condições, ele acaba comprando um carro e preserva o carro. É mais um carro antigo preservado. Né? É verdade, né? Entendeu? Preservar a história. Aliás, preservar a história é sempre muito bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você não preservar a história... Como é que é o seu futuro, né? É verdade. Exatamente. Eu acho interessante que é possível fazer uma avaliação da evolução do automóvel no Brasil, sim, né? sim, E sim. também no mundo, por conta dos veículos importados. Né? Você tem uma ideia, os carros antigos, você tem o comando absoluto do carro. O que eu quero dizer com isso? Não tem ABS, não tem airbag, não tem computador, não tem nada. Então você vai frear, você vai modular o freio, você freia ou muito ou pouco, você conduz o carro da sua maneira. Hoje com o freio ABS, você pode pegar uma chuva, um barro, você freou, não acontece nada, o carro para direitinho. No antigo não, você tem que parar certinho no freio, se apertar demais ele derrapa, faz parte do carro antigo, gostoso do carro antigo é isso aí. A parte de manutenção, os carros antigos normalmente são carburados. Então, o que acontece? O carro dá uma dor de barriga no carro no meio do caminho. Você passa, vai mexer com araminho, com um jeitinho, uma alicatinha, acaba pondo o carro funcionar e segue o seu caminho. Hoje, os carros modernos, você tem essa dificuldade de manutenção assim, uma manutenção provisória, porque é tudo eletrônico. Está certo que hoje o índice de confiabilidade é maior do que antigamente, não tenha dúvidas. Quanto a isso se discute. Né? Sistema de direção, de suspensão, sistema de injeção de combustível. Raramente você vê um carro com injeção dar um problema. Seja a marca que for. E às vezes, quando dá, às vezes é negligência do dono, ou então combustível adulterado, mas pelo Exatamente. carro mesmo, normalmente esses carros modernos hoje dificilmente dá algum tipo de problema. Né? E no caso antigo, você acompanha essa evolução em todos os sentidos. No acabamento do carro, que hoje são menos caprichados do que eram antigamente. Você tinha detalhes. O Bruno está comentando um pouco que o avô dele tinha um Corcel, né? 78, um Corcel 78. O LDO, que era decoração luxuosa opcional. Esse carro era maravilhoso, era bege por dentro, tudo bem feitinho, você não tinha um parafuso externo, não tinha nada, entendeu? E o carro você andava anos com ele, não via barulhinho, não via nada. Hoje os carros, pela massificação, pela quantidade de fabricação, não pode ter o mesmo capricho, é impossível ter o mesmo capricho. Então, dentro do possível, são bons carros, mas ainda tem alguns detalhes que os antigos têm. Né? Exatamente, a produção maior não é difícil ter. Então, o que se procura hoje? Uma boa qualidade, que a maioria consegue, mas tem aqueles detalhes que tinha os carros mais antigos. Né? Muito interessante. Eu estou vendo aqui o acervo, né? Estou vendo aqui o Dodge, né? O Dodge do coração. O Dodge, o Dodge do coração. Aliás, o senhor estava falando que adquirir um carro antigo até que não é o custoso. O custoso é transformar ele em um carro original, né? Não, mais ou menos, como eu falei voltando, pegando o Corcel como exemplo. O Corcel lá como exemplo. Então, né? acontece.
Você comprar um carro, um Corcel de 178, não é um carro tão caro. Isso. Você acha que é em boas condições e tal. Aí começa a sua despesa em manter o carro original. Isso. E a dificuldade que tem, às vezes as peças não são tão caras, mas são difíceis de se encontrar. Na verdade não é caro, é difícil. Difícil, exatamente. encontrar. Porque, por exemplo, você tem um carro americano, você tem um Corvette americano. Você vai no eBay, por exemplo, em outros sites americanos, você acha tudo. Dá até raiva, você acha tudo. Entendeu? Você compra lá, daqui a pouco você está chegando pelo correio, você chega com a sua casa. Agora, simplesmente comprar uma lanterna de um Cinca nacional, você não acha. Algum componente de acabamento de um Gordini, você não tem, entendeu? Até o popular Fusca, dependendo do ano, alguns acabamentos são difíceis de encontrar. Alguns volantes, alguma chave de seta do Fusca, dependendo do ano, é difícil de achar, coisa, entendeu? não? Então, o carro nacional, você tem essa dificuldade em restaurar um carro desse e conservá-lo, mais do que você tem no carro importado. Quer dizer, e aí é ficar observando o quê? Leilão? Não, hoje a internet é um instrumento maravilhoso. Internet. Maravilhoso. Eu vou citar um exemplo meu. Eu tenho um Dodge Dart há 30 Estou vendo aqui, há lindo mesmo, há 32 anos tem esse carro, É. você imagina. Então eu peguei uma fase que o carro era considerado um lixo, ninguém queria e tal. Então o que eu fazia para manter o carro? Eu estava viajando, eu vi um ferro velho, com alguma peça eu comprava. Não ia usar aquela peça tão cedo, mas estava guardadinha a peça lá, né? E isso me ajudou a manter o carro durante muitos e muitos anos. Porque eu não tinha peça nova, tinha nada. Hoje não. Quem tem um Dodge hoje tem peça à vontade, peça acabamento, peça motor, peça suspensão, é fácil conseguir, entendeu? Mas eu peguei uma época que não estava, o carburador segurou, perdeu, estragou, sei lá, aconteceu uma coisa com o carburador. Aí você tinha que correr atrás de ferro velho, ia pegar um carburador velho, juntava dois carburadores, dos dois fazia um, fazia aquele Frankenstein, né? Entendeu? E acabava funcionando, de um modo e outro, o carro se manteve esses anos todos, né? Interessante, né? E, né, por exemplo, e a pessoa que tem um carro já está velhinho em casa, aquilo que não está restaurado, mas está velhinho em casa. Qual que é o primeiro passo dela? O primeiro passo hoje, uma coisa importantíssima, é ver a documentação do carro. Esse é o ponto principal. O carro está com o documento em ordem, está cadastrado, está certinho, porque o carro hoje, com documento regular, ainda aquelas placas amarelas, é muito difícil, se não quase impossível, se regularizar um carro desse. Entendeu? É difícil. Então, a primeira coisa é o documento. Está certo o documento, tá beleza. Aí começa pela parte suja do carro. O que é? Vamos fazer a parte do motor, suspensão, câmbio e tal. Essa parte é relativamente fácil de fazer, que peça você acha com alguma facilidade. Aí começa a parte mais difícil, que é a pintura, porque envolve não só a qualidade da tinta, como a qualidade da mão de obra. Né? E às vezes nem sempre corresponde ao que você espera. Aí vem a parte final, com o acabamento, que é a tapeçaria, vias, instrumentos e tal. Né? É mais ou menos o passo é esse aí. É mais ou menos isso aí. Começa pela parte mais fácil e mais suja, que é o motor, câmbio e suspensão, e depois vai indo para a parte mais fina, que é pintura, acabamento, estofamento e tal, até chegar no carro pronto. Agora, quando chega o carro está pronto, não há o que pague a satisfação que você tem de usar um carro daquele. Entendeu? Você pega um carro que é uma sucata, um estado de miséria, e depois você tem o prazer de andar com aquele carro que você praticamente fez o carro inteiro outra vez. Né? Para concluir, eu queria que o senhor contasse a história aí da baratinha, né? Da patrulhinha. Desculpe, da patrulhinha, não, exatamente. Da patrulhinha. Então, em 1977, a Delegacia Regional de Taubaté recebeu 2 carros para trabalhar. Entre outros, recebeu 2 Fuscas, né? E designou um investigador, o nosso amigo Arnaldo Barbério, para usar esse carro. Então, o Arnaldo, de 77, até se aposentar, eu acredito que em 2012, 2013, ele usou o carro, só ele usava o carro. E uns ciúmes do carro e tal. Daí, quando ele se afastou, o carro foi baixado, que é o termo usado pelo governo, quando o carro sai de circulação. E nós sabíamos a história desse carro e fizemos de tudo para esse carro fosse doado para o CAT. Falamos com o deputado, com o vereador, com o prefeito da época, enfim, procuramos todos os meios legais possíveis, todas as portas se fecharam. Né? Até que nós soubemos que o carro ia leilão. Né? Mas quando o carro foi leilão, ele já estava guardado aqui em Taubaté, num depósito de carros apreendidos lá no Três Marias, mas estava em estado de sucata. Rasgado o banco, sem bateria, motor ruim, travado, todo riscado, pichado o carro inteiro. Quer dizer, era uma sucata mesmo, ia vender o carro por peso. Né? Mas nós queríamos o carro. Né? Que tinha uma história aquele carro, que representa muito para Taubaté, para a história de Taubaté, para a delegacia de Taubaté. Né? E o que aconteceu? Quando o carro foi leilão, nós participamos do leilão, começamos a arrecadar o carro, o lance inicial, para você ter uma ideia, era R$800, ao estado do carro, R$800 o carro. Aí tinha outra pessoa, se não me engano, de Araraquara, queria o carro também, foi brigando, acabamos fechando o carro em R$2.900. Compramos o carro. Ufa, o carro é nosso. Carro é nosso. Aí começou o verdadeiro trabalho. Que daí o carro veio para Taubaté,
Eu tô encurtando a história, mas essa história é longa, eu estou encurtando a história, essa história deu muita volta. O carro veio para cá, ficou guardado nos tempos, aí fomos começar a restauração do carro. Levamos o carro a uma oficina, uma oficina de pintura e funilaria, o carro foi desmontado, todo desmontado, e começou a fazer o carro de baixo para cima. Assoalho, tal, suspensão, não sei o quê, foi feito tudo que é feito, parte de mecânica, foi tudo novo do carro. O motor que tinha que ser feito foi feito, suspensão foi feito, tudo que tinha que trocar foi trocado. E fomos subindo, até chegar na parte de pintura e funilaria. Então o carro foi pintado com as cores oficiais, originais dele, branco e preto. Conseguimos a sirene dele, ele está com a sirene original do carro, está lá enfiadinha, direitinho, funcionando, né? E hoje é o showdown do Clube esse carrinho, sabe? É uma belezinha, sabe? Agora, recentemente, conseguimos as placas pretas para ele, que a placa preta seria um certificado externo, que é aquele carro original. É interessante o senhor explicar isso também, que o senhor estava explicando em off aqui. O que é a placa preta? Tá. E o carrinho está com a gente hoje, eu contava você, todos participam de eventos, dia 7 de setembro estará puxando o nosso desfile, entendeu? E é uma coisa que nos recompensa muito, uma coisa que eu me sinto muito contente de ter conseguido recuperar esse carro. Então esse carro é da associação? É do CAT, o carro do CAT, é do clube. O clube comprou o carro, o clube recuperou, os associados se juntaram, ajudaram na recuperação do carro, entendeu? Então o carro do clube, está o nome do clube, tudo certinho, né? E ele tem, quem quiser ver, ele está no site? Está no site do clube, tem fotos de monte, tem bastante foto dele aí. Sabe? Antigos Taubaté, tem ele tanto... Tem sim. O processo de recuperação dele, que a gente viu aqui, né? O José Antônio mostrou para a gente um pouco, né, do antes e depois. Impressionante, né? É impressionante. Né? O senhor falando da placa preta, né? A gente vê realmente alguns carros com placa preta. O que significa essa placa preta? Tá, vamos lá. Há mais ou menos eu acho que em 1992, às vezes eu confundo a data, mas por aí, na década de 90, foi criado o certificado de originalidade para carros antigos. O que é isso? São carros antigos originais que passam por uma vistoria de um corpo técnico especializado naquela marca, naquele determinado tipo de carro, que examina o carro de todos os itens. Começa pelo motor e vai até o espelhinho do carro, tudo. Então o carro é examinado item por item e tal. De uma planilha de 100 pontos, você tem que ter pelo menos 80 pontos. Não é 80%, é 80 pontos. É mais difícil ainda. Por quê? Alguns pontos têm pesos diferentes. Outros pontos são excludentes. Por exemplo, se o carro não é o motor dele, não precisa ser o motor que ele nasceu. Vai ser um motor igual quando o carro foi fabricado, certo? Por exemplo, um Fusca 1200, ele tem que estar com o motor 1200. Se está com o motor diferente, ali já exclui. Se o câmbio é diferente, se o câmbio é 4 marchas, ele nasceu com um carro com 3 marchas, no caso dos Opalas, né? O câmbio era na coluna, agora o câmbio está embaixo. Tudo isso são itens que você vai perdendo pontos, tá? Recentemente incluiu-se também na planilha o insufilme. Então o carro antigo com insufilme é excluído, não pode ter. Não pode ter. Então por quê? A ideia é que o carro, você imagina o carro como ele saiu da loja 30 anos atrás. Ele tinha filme? Não. Ele tinha motor assim? Não. Motor assado? Câmbio? Não. Então ele tinha que ser como ele foi fabricado. Essa é a ideia. O carro seja preservado na originalidade dele, certo? Infelizmente, no Brasil, as pessoas deturpam algumas coisas e tem carros que não merecem a placa preta, porque não são originais, e você vê que sempre é um cambalacho, sempre que com isso, às vezes, atrapalha um pouco a credibilidade da placa preta. Mas as placas pretas concedidas pelo CAAT, não, essas são exatamente dentro da planilha, exatamente dentro da orientação da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Isso que eu ia perguntar, quem concede é a Federação? É a Federação. Nós somos credenciados a fazer o exame do carro que dá até. A gente faz o exame, faz um laudo, esse laudo a gente envia para a Federação, porque esse laudo é reconferido lá, se houver alguma dúvida o laudo volta e tal, até chegar no ponto. E daí ela emite um certificado de originalidade, que isso dá direito ao proprietário ir no Detran e pedir a mudança da placa dele, da placa cinza para a placa preta. É um processo de transferência normal, entendeu? É nessa base. Uma última pergunta. E se eu quiser recuperar um carro que meu pai já teve, meu avô já teve, mas exatamente o carro, quiser verificar... Aquele carro mesmo. Quiser verificar onde ele está, se ele existe ainda, aonde... Existem meios, se o carro da Calete tiver placa amarela, é muito difícil. É muito difícil, porque... Segundo a gente sabe, os arquivos de placa amarela do Estado de São Paulo foram apagados, ou perderam, enfim. O fato é que você não tem mais acesso a esses. Caramba, é mesmo? Se tiver placa cinza, aí você pode pegar o histórico. Existem empresas, até no próprio internet, que oferecem esse trabalho. Você dá o número da placa, dá um serviço pago, e eles dão todo o histórico do carro, desde o começo, de 10, 20 anos atrás, mas desde que esteja a placa cinza. Então, ver essas empresas que fazem esse tipo de trabalho,
É um serviço pago, bem pago até, não é barato, mas eles te dão todo o histórico do carro. Entendeu? Consegue levantar a ficha do carro desde da primeira venda, passou pelo seu avô vendeu para quem, foi indo até os dias de hoje. Se o carro resistir ainda, que muito carro, com o tempo ele é baixado. Ele vira sucata, simplesmente baixa aquele carro, daí acabou. Acabou, né? Acabou. Então ali acabou a vida do carro. Não tem como aquele carro voltar a circular, né? Ele vai para um ferro velho? Depende. Se o carro ele foi se envolveu no acidente, o acidente ele é irrecuperável. Não tem. Aí, então, o próprio sistema já baixa esse carro de circulação, né? Ok. Só completando. E a gente briga muito no CAAT pela preservação da placa preta, pela preservação da origem do carro. E a placa preta tem, às vezes a gente vê uns carros da rua que entristece. Que as pessoas que têm esses carros com placa preta, que não são merecedores do carro placa preta, eu acho que estão se enganando. Entendeu? Porque o carro dele não é. O carro dele é bonito, é maravilhoso, mas não é um carro original. Então, sabe, é até chato você ver um negócio desse. Entendeu? Então a gente sempre briga pela preservação dos carros originais, e quando tiver original, colocar uma placa preta merecedora daquela placa. Perfeito. Bem, mais algum destaque? Eu quero deixar algum contato? Não, o contato nós temos o nosso site, né, que é o antigotaubaté.com.br. Temos uma página no Facebook também, que é o mesmo Facebook, CAAT Taubaté. E estamos à disposição. Quem quiser, só fazer contato pelo site, nos procurar, puder ajudar, estamos às ordens. O evento né? público mais próximo é 7 de setembro. 7 de setembro, exatamente, 7 de setembro. Okay. 7 de setembro estaremos desfilando com o nosso Fusquinha garboso lá, né? Que bom, que bacana. Tá bom? Muito obrigado pela Imagina, presença. não por isso. Dog.